livro do profeta, juiz, governador Samuel, capítulo 1, verso de número 26 e os seguintes. 1 Samuel, capítulo 1, verso 26 a 28. Muito feliz de rever o nosso irmão Leandro Simão. Glória a Deus. Fui lá falar para ele, criança, estava orando pelo pregador essa noite, mas ele refugou a oportunidade. Mas amém. Nós vamos dar a oportunidade de ouvir também do Elias. Deus abençoe Elias, uma vez. Mandamos a nossa passar uma vez no Estevão, em nome de Jesus. Sua Bíblia está aberta no texto anunciado. Repita comigo, Santa Bíblia. 1 Samuel, capítulo 1, verso 26. A palavra do Senhor nos diz assim: E disse Ana: Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que esteve contigo para orar ao Senhor. Por esse menino orava eu. Por esse menino orava eu. Por esse menino orava eu. E o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Porque também ao Senhor eu entrego por todos os dias que viver. Pois ao Senhor foi pedido, e ela adorou-me, o Senhor. Glória a Deus. Você pode dizer amém? Amém. Então repita comigo essa oração. Senhor Jesus, fala comigo, através da tua palavra. Edifica-me por ela, consola-me por ela, renova-me por ela. E eu glorificarei o teu nome. E na certeza que tu estás nesta palavra, eu já me assento. Glória a Deus. Misturado com aleluia. Glória a Deus. Todos nós sabemos que a palavra do Senhor não está em ordem cronológica. Porém, alguns livros da Bíblia, eles estão na cronologia certa. Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, é um exemplo disso. É uma sequência histórica de tudo que o Senhor fez após a morte de Moisés, movimento de conquista, e depois da morte de Josué, o início do período dos juízes de Israel. Todos nós sabemos que Israel teve 14 juízes, 12 deles alistados no livro de Juízes. Do primeiro, Otiniel, ao último, Sansão. Mas existem dois em 1 Samuel que muitas vezes nós não consideramos como juízes, mas o são. O primeiro deles, Eli, que se dedicou mais ao sacerdote do que ao juízo, e Samuel, que além de ser juiz, foi governador, profeta da parte do Senhor. Glória a Deus. O período de juízes que abrangeu essa fase, o período do livro de Juízes
entre 350 e 360 anos. Alguns dizem 320, que não consideram Eli e Samuel nessa conta. Mas o certo é que o período dos juízes abrangeu entre 350 e 360 anos. E os irmãos sabem tanto quanto eu que foi um período de muita oscilação espiritual. Desde Otoniel até Eli, oscilação espiritual. O povo vivia numa gangorra, se apartava de Deus, cometia apostasia, abandonava os caminhos do Senhor, iam atrás de deuses estranhos. Deus com isso permitia que eles caíssem, fossem subjugados pelos seus inimigos. Eles eram oprimidos pelos inimigos, se arrependiam, clamavam ao Senhor, o Senhor levantava um juiz, um libertador, dava vitória, a terra sossegava, o povo voltava a adorar o Senhor. E por isso que muitas vezes nós vemos no livro de Juízes a expressão: a terra ficou sossegada por 40 anos. A cada juiz que era levantado, a terra sossegava. Mas o próprio fato da terra sossegada por 40 anos fazia com que o povo, ao longo dos 40 anos de sossego, de novo se apartasse dos caminhos do Senhor, voltasse as costas ao Senhor, cometendo apostasia. E isso foi uma gangorra de 350, 360 anos. E agora o Senhor precisava fazer uma coisa grande em Israel para terminar com esse ciclo vicioso. Então ele vai procurar alguém. Você se lembra que quando ele estava para dar a vitória sobre os midianitas, ele procurou alguém e achou. Enquanto os homens se escondiam nas cavernas, nas covas, ele achou um Gideão, malhando o trigo no lagar. O levantou e o usou. Mas agora o Senhor está procurando e não acha. A casa sacerdotal, que deveria ser a casa do exemplo, aonde estava o 13º juiz, Eli, estava bancarrota. Eli, desleixado com o seu ministério, os seus filhos, Ófine e Finéias, dando mau testemunho, levando o povo a pecar. Deus não podia usar. Deus não achou ninguém. Aí Deus, no seu conselho, no conselho eterno da sua vontade, decidiu: eu vou precisar escolher alguém desde o ventre. Eu vou precisar criar um projeto, e esse projeto vai se chamar um projeto Samuel. Mas para realizar o projeto Samuel, Deus precisava encontrar alguém que estivesse disposto a sonhar os sonhos de Deus. Nós sabemos que é muito fácil para nós que somos crentes, que temos relacionamento com o Senhor, como é fácil nós externarmos ao Senhor os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas necessidades, as nossas demandas. E poucas vezes falamos a verdade, nós perguntamos para o Senhor: Senhor, qual é a tua demanda? Qual é a tua vontade? Qual é o teu sonho? Então Deus precisava de alguém que estivesse disposto de sonhar o sonho de Deus. Segundo, precisava de alguém que estivesse disposto a pagar o preço para realizar aquele projeto divino. Deus olha para o céu e acha uma mulher de Eucana, chamada Ana, ambos da tribo de Levi. Ele escolhe essa mulher e diz: ela vai ser minha escolhida para sonhar os meus sonhos e para pagar o preço, para eu realizar o meu projeto. E o que o Senhor faz quando Ele encontra alguém disposto a sonhar os seus sonhos, a realizar os seus projetos? Quase, meus irmãos,
ele trava a sua amada. Porque a Bíblia diz que Deus travou a madre de Ana. Segundo, Deus colocou na vida dela uma penina. Os irmãos sabem que na época valia o código de Hammurabi. Lembrando aos irmãos que Deus nunca apoiou a poligamia, o homem ter mais que uma mulher. Ele tolerava por causa dos homens, mas ele nunca apoiou. Mas o código de Hammurabi dizia que se uma mulher não conseguisse gerar um descendente para o seu esposo, passado um período de anos, em algumas épocas variavam 3 anos, 7 anos ou 10 anos, o marido poderia contrair um segundo matrimônio e ter uma segunda esposa. E foi isso que Eucana fez. Ele casou-se de novo. Ele casou-se com uma mulher chamada Penina, em plena saúde, madre aberta, cada enxadada na minhoca, todo ano produzia. Isso foi oprimindo a Ana, porque Penina, além de dar filhos a Samuel, Penina era uma lixa na vida de Ana, a perturbar, a deixar nervosa, a provocar. Eu quero te dizer com verdade, muitas vezes você vai estar disposto a sonhar os sonhos de Deus, você vai estar disposto a pagar o preço de realizar aquilo que Deus quer, e Deus vai fechar a sua mata. Deus vai colocar uma penina, uma lixa grossa do teu lado, e enquanto você estiver gemendo, Deus está usando penina para disfarçar a tua vida. E muitas vezes penina é tratamento de Deus para a minha e para a sua vida. Mas pastor, por que tanto sofrimento para desenvolver esse projeto, Samuel? Porque este projeto, este menino, precisava ser alguém especial como foi. Primeiro, ele teria que ser governador, juiz, profeta, sacerdote em Israel. Então precisava ser alguém especial. Segundo, como último juiz, 14º juiz, ele teria a responsabilidade de fazer uma transação, ou estar fazendo um transicionamento de período, uma mudança de período. Iria acabar o período dos juízes de Israel, para Deus começar o período dos reis de Israel. E essa transição não seria fácil. Ele tinha que ser alguém especial. Ele tinha que ser alguém especial em terceiro lugar, para que Deus o respeitasse. Eu estou chamando ele assim, crente especial. Projeto de Deus. Deus respeita. Como assim, pastor? Quando você lá no livro de Jeremias, no capítulo 15, verso de número 1, Jeremias, se não me engano, tem 61 capítulos. Mas até o capítulo 15, você encontra um Jeremias que está sempre intercedendo pelo povo. Deus intercedendo pelo povo. Mas quando chega no capítulo 15, verso 1, a palavra do Senhor vem a Jeremias e diz para ele: Jeremias, para de orar por esse povo. Para de interceder. E olha só o que Deus fala para Jeremias: nem se Moisés e Samuel intercedessem por esse povo, eu ouviria. Ou seja, ele colocou Samuel e Moisés na mesma prateleira. Eu respeito o maior legislador e o maior juiz, profeta, governador e sacerdote que eu tenho. Tanto Moisés, que Deus usou para libertar o povo, como Samuel, que Deus usou para endireitar o povo. Que coisa interessante. O livro de Juízes tem uma oscilação espiritual entre abandono, apostasia, volta para o Senhor, abandono de novo. Mas sabe o período que não aconteceu? O período do juiz de Samuel. O povo ficou na presença do Senhor enquanto Samuel foi juiz em Israel. Pastor, não tem
tinha entrado os reis de Israel. Mas Samuel era uma pessoa tão de Deus, tão íntimo de Deus, que o povo tinha nele uma referência. Por isso a Bíblia fala que a fama de Samuel, ela foi de Dan a Berseba, de norte a sul. Dan, a última cidade do norte, e Berseba, a última cidade do sul. A fama de Samuel corria. Esse é homem de Deus, esse é profeta de Deus, e o povo se agarrou nele como sendo o homem de Deus. Esse projeto precisava ser desenvolvido. Esse projeto era para alguém especial. E Deus então fecha a marca de Ana e coloca uma penina na sua vida. Olha para a vida de Ana. Mesmo com a marca fechada, e mesmo com uma penina lhe perturbando, a lixa grossa na sua vida, a Bíblia fala que Ana nunca desistiu de ser crente. Ela perseverava, esperando no Senhor, orando tacituramente por um filho, porque havia uma coincidência de sonhos. O sonho de Ana era o mesmo sonho de Deus, mas a intenção de Ana era diferente da intenção de Deus. E só há um milagre, só chega a Deus quando coaduna a intenção de Deus com a nossa intenção, com a nossa intenção com a intenção de Deus. Porque Deus fechou a marca de Ana, primeiro, para que ela aprendesse a não reter Samuel. Vou repetir. Deus fechou a marca de Ana até que ela aprendesse a não reter Samuel. Você sabe que eu tenho, é uma teologia minha, porque a Bíblia não fala, que os estudiosos não são cortados, mas eu creio que quando Samuel estava para nascer, Penina já tinha dado 10 filhos para Eucana. Por isso o cálculo, se ele tinha que esperar pelo menos 7, ou no máximo 10 anos para casar-se de novo. Casou com Penina, teve 10 filhos, é por isso que chegamos à conclusão de que Ana orou por 21 anos. E a gente vai pregar aqui para o seu irmão, qual que é que está orando? Mas existiu a bênção por quê? Qual o seu direito, pastor? Um dia, Eucana, Ana, Penina, seus filhos estavam para subir a Ramá para sacrificar ao Senhor. E Ana estava triste e chorosa, porque mais uma vez ela ia subir para a casa do Senhor de mãos vazias, ventre vazio. Penina com um monte de filhos e ela sem nenhum. Aí Eucana, para consolá-la, disse: Ana, eu não te sou melhor do que 10 filhos? Isso é uma indicação de que Penina já tinha 10. Por isso, Deus, a Bíblia fala que Eucana dava uma porção por Penina e dava a porção dobrada por Ana, mesmo Ana não tendo filhos. Ana precisava aprender a não reter Samuel. É óbvio que você sabe que o tema da minha mensagem essa noite é: por esse menino orava. E eu te pergunto, esse menino que você ora, essa bênção que você almeja, esse milagre que você espera, para quem é? Pastor, é um projeto pessoal, é para mim. Desculpa, você vai continuar orando um pouco mais aqui. Porque a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dor. Ela tem que ser recalcada, sacudida e transbordante. E esse transbordante que nós não entendemos. Muitas vezes nós queremos bênção, estamos procurando uma coisa para nós. Mas lembre-se, Deus só faz milagre para quem não pensa em si mesmo, para quem está pensando na casa, na família, na comunidade, na igreja, no próximo.
Porque a bênção da sua vida tem que ser transbordante. Deus. E muitas vezes Deus trava os nossos projetos enquanto nós não sintonizamos a nossa vontade com a vontade de Deus. Porque nós precisamos alinhar para que nós queremos. E é isso que Ana precisava entender. Ana orava pedindo um filho para si. Então Deus travou o marco dela, colocou uma menina. Vai orando, que um dia o Espírito Santo vai dar no seu coração qual que é a oração que você tem que fazer. Segundo, Deus travou a marca de Ana, porque Samuel precisava ser fruto de um milagre. Porque só milagre é que muda história. Só milagre é que faz a diferença. Quem é milagre sabe que ele é fruto da misericórdia de Deus. Sabe que ele é fruto da bondade de Deus. Graças a Deus aqui não tem, você sabe onde tem? Na igreja da minha sogra. Aquele tipo de crente que acha que ele é bom por si mesmo. Mas quem é milagre de Deus sabe. Eu sou fruto da misericórdia. Eu sou fruto da bondade. Se não fosse a bondade de Deus, nem aqui hoje eu estaria. Todo milagre, além de mudar a história, além de ser fruto da misericórdia, além de ser fruto da bondade, milagre tem marca. Milagre tem marca. Por isso Deus precisava travar o ventre de Ana, para que essa fosse a marca. Samuel é fruto de um milagre comprovado. Ana era estéril. José precisou ter a sua marca. Qual marca? Tantas. A cisterna cerca do deserto que seus irmãos jogaram. O mercado de escravos. A casa de Potifar, aquela mulher dele endemoniada. A prisão. E ele carregou consigo as marcas, porque ele era fruto do milagre de Deus. Glória a Deus. Lázaro tinha uma marca, o túmulo. Por isso que depois da ressurreição, aonde Lázaro estava, as pessoas diziam: aquele ali é o que estava morto e agora está vivo. Glória a Deus. Daniel tinha a marca da cova dos leões. Até o nosso Jesus tem marcas. Por isso a palavra do Senhor diz no livro do profeta Zacarias, capítulo 13, versículo 6, uma profecia a respeito dele, porque ele carrega contigo as suas marcas, mesmo depois de ressuscitado, mesmo depois da glória. Tanto é verdade que quando ele aparece para os seus discípulos de Tomé, ele diz: Tomé, você tem que ser crente, você não pode ser incrédulo não, filho. Olha que você crente ruim, seu crente no tela. Pega aqui, ó, pega as minhas marcas. Ele estava com as marcas. E Zacarias profetizando dizia que naquele dia que nós o vemos na glória, quando ele voltar, vamos perguntar: que marcas são essas? E ele vai dizer: são as marcas com as quais fui ferido na casa dos meus amigos. Milagre tem marca. Projeto de Deus tem marca. Deus operou na vida de Ana até que o milagre acontecesse. Mas eu vou lhe dizer, não demorou 21 anos, porque Deus estava preparando Samuel. Demorou 21 anos, porque Deus estava preparando Ana. Porque durante 21 anos Ana orava: me dá um filho, me dá um filho, eu quero um filho, eu preciso de um filho. Senhor, tem misericórdia de mim, me dá um filho, só um, eu quero um filho. Mas teve um dia que ela subiu na casa do Senhor em Ramá, triste, amargurada, e ela, no meio de gemidos, soluços, clamores, ela orou: Senhor,
é para me devolver, então fica tranquilo. Eu vou usar os sacerdotes de água para profetizar. A Bíblia diz que no meio do culto, o sacerdote está andando no meio da igreja, olha a Ana chorando, pensa que ela está embriagada, e diz para ela: mulher, tu estás embriagada sendo essa hora da manhã? Está embriagada na igreja, falando desse jeito? Não, assim. Isso é amargura de coração. Porque eu estou pedindo uma coisa ao Senhor há 20 anos e Ele não me ajudou. Aí Deus usa a boca de Eli e diz para ela: mulher, vá para tua casa, que se cumpra de acordo com aquilo que tu tens pedido. Glória a Deus! Eu acho tremendo, porque ela se levanta de Ramá e volta para casa. E o texto diz que o semblante dela já não era triste. Ela voltou com tanta confiança que Deus tinha respondido, ainda não estava grávida, mas ela estava marcada para ter filho. Que o semblante dela não era triste. E eu vou lhe dizer uma coisa, meu irmão: se Ana não geme, se Ana não ora, se Ana não persevera, Samuel não nasce. Ajuda a pregar no seu irmão. Se você não orar, se você não chorar, se você não perseverar, esquece, filho, seu milagre não vai nascer. Mas se você orar, se você chorar aos pés do Senhor, se você perseverar, eu profetizo em nome de Jesus que ainda em 2026 o teu milagre vai acontecer. E você vai dar testemunho. Dizendo: por esse menino orava eu, por esse milagre orava eu. Meu Deus, como Deus é. Ana é o exemplo de fidelidade e perseverança. Enquanto todos viam a sua esterilidade, ela estava carregando um milagre, uma promessa. Se Ana não ora, Samuel não nasce. O seu milagre depende da sua perseverança e da sua fé em Deus. Vai ensaiando, vai. Levanta a tua mão e diga: por esse menino orava e Deus concedeu a minha petição. Soberano Deus e eterno Pai, graças nós te damos, ó Deus, pela tua bondade, pelo teu poder, pela tua infinita misericórdia, Senhor. Sabemos o quanto limitados somos, o quão pequenos somos diante da tua grandeza e do teu poder. E o Senhor se honra de projetar coisas para a nossa vida, esperando que nós possamos sonhar os teus sonhos, que possamos responder à altura das suas expectativas. E quando, Pai, sintonizamos os nossos pedidos, os nossos clamores, a nossa oração com o teu sonho, com a tua vontade, o milagre é uma certeza na minha vida e na vida dos meus irmãos. Então nos ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, a perseverar, a continuar buscando, a continuar esperando, sabendo que tudo precisa de tempo para preparar o milagre. Mas enquanto o milagre não acontece, o Senhor está nos preparando para que esse milagre venha a ser bênção na nossa vida. Bênção recalcada, sacudida e transbordante, que vem enriquecer a minha vida, que vem enriquecer a minha história, e que possamos glorificar no final o Senhor. Senhor, em nome de Jesus eu profetizo na vida do teu filho e da tua filha, apesar das lutas, das dificuldades, das intempéries, das feridas que se levantam, o Senhor está trabalhando. E o Senhor há da vitória, o Senhor há de responder aquilo que buscamos diante da tua face e da tua presença. E nada será impossível, porque o projeto é teu, nós somos teus, tudo é teu, meu Senhor. E quando tu queres, tu fazes do jeito que tu desejas. É assim que oramos, agradecido no nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração.
coração, transforma-me conforme a tua palavra, até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, de qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor use a sua vida conforme o seu querer. Que Deus ache disposição em ti de fazer toda a sua vontade, em nome de Jesus. Se você pode aplaudir o nome do Senhor, porque o Senhor é fidelidade.